Fala pessoal, tudo bom? Muita gente me pergunta qual é a minha rotina aqui em Brasília. Isso faz total sentido. Afinal de contas, nós parlamentares somos empregados do povo. A gente sabe que as redes sociais são muito importantes. Ali está uma boa parte da guerra cultural, do combate à esquerda e outras ações que são importantíssimas para a nossa liberdade e principalmente a longo prazo. Mas isso daí, por vezes, faz deixar um pouquinho apagado a nossa atuação aqui dentro da Câmara dos Deputados. Quando a gente fala sobre projetos de lei, emendas ao orçamento, debates em comissões, enfim, outros temas. E é por isso que eu estou aqui, para trazer para vocês um pouquinho dessa transparência, porque a gente sabe que, a depender de uma parte da grande imprensa, eles nunca vão dar um enfoque positivo nas nossas ações. É como o professor Olavo de Carvalho fala, né? É a chamada dialética negativa. Eu sei que esse ano foi muito difícil para todos nós brasileiros, inclusive no mundo inteiro. Aqui na Câmara, por exemplo, a gente acabou não tendo sessões presenciais. Houve um domínio das sessões chamadas sessões online. As comissões foram suspensas, mas nem por isso a gente parou de trabalhar. E é por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Para você, que é meu eleitor ou não, para prestar uma satisfação do nosso trabalho aqui dentro da Câmara dos Deputados. E eu vou começar com os projetos de leis que nós propusemos nesse ano. Começa aqui pelo projeto de lei 5163 de 2020, que visa trazer maior segurança para as nossas eleições. A gente tem acompanhado aí o que tem acontecido, inclusive nas eleições norte-americanas, e a gente quer impedir que a eleição brasileira seja de alguma maneira não transparente. Sempre militamos aqui pelo voto impresso, mas esse projeto de lei ele também visa acabar com a possibilidade de voto através de smartphone, o que seria o fim, né? Seriam presas vulneráveis para, por exemplo, áreas dominadas pelo tráfico de droga, onde o traficante poderia forçar as pessoas a votarem na frente dele no candidato que ele desejasse, ameaçando de morte, né, o eleitor coagido. E também visamos aqui acabar com a possibilidade de voto pelos correios, o que se mostrou muito ineficiente, dando margem a muitas fraudes, inclusive nessas eleições norte-americanas. E além disso, o projeto também prevê que as apurações só seriam iniciadas pelo TSE quando o último boletim de urna do último horário, ou seja, lá do Acre, chegasse a Brasília. Isso aí visa evitar qualquer tipo de contagem de votos de maneira secreta, ou seja, a contagem só se iniciaria quando realmente a eleição tivesse acabado em todo o país. Propositalmente no dia 1º de setembro de 2020, que é a data que marca a invasão da Polônia e o início da Segunda Guerra Mundial, eu propus aqui o projeto de lei 4425, que visa criminalizar a apologia não só ao nazismo, mas também ao comunismo. A Polônia, que vale lembrar que foi invadida, por um lado, por Hitler e, por outro, por tropas de Joseph Stalin. Esse projeto aqui ele é simbólico e ele foi inspirado na lei ucraniana. Se nós aqui, justamente, criminalizamos o nazismo por ter matado mais de 6 milhões de pessoas, ter feito o Holocausto, não faz sentido a gente permitir que o comunismo, que matou muito mais pessoas, inclusive cito no meu projeto de lei a questão do Holodomor, que foi o confisco dos grãos da Ucrânia por parte de Stalin e levou à morte de cerca de 8 a 12 milhões de pessoas. O nazismo, onde passou, deixou um rastro de violência e destruição. E o comunismo, da mesma maneira. União Soviética, China, Camboja, Cuba e agora, mais recentemente, o caso da Venezuela. A gente não quer um país desgraçado, um país onde reine a fome, a perseguição e o homicídio e assassinato de opositores políticos. Uma democracia comporta várias vozes. E é isso daí que a gente quer permitir no Brasil, que a gente tenha uma democracia pujante e, a exemplo de alguns países europeus e da Indonésia, também aqui criminalizar essa questão do comunismo. E vale lembrar que, graças a Deus, o Brasil não tem partido nazista, mas ainda existem partidos comunistas, com pessoas que se orgulham ainda de carregar essa bandeira tão assassina e tão nefasta. No começo dessa pandemia, por uma decisão do STF, foram retirados poderes do governo federal quando se diz em decretação das condições de quarentena, fazer ou não fazer lockdown e etc. Mas coube ao governo federal fazer repasses para os estados e municípios para ajudar no combate ao Covid.
como a gente já esperava, político que chega a roubar a merenda de criança, desviar dinheiro da saúde, não virou anjo com a pandemia. E vários foram os casos de corrupção, no conhecido Covidão. Para piorar a pena para esse tipo de pessoa, que mesmo em tempo de pandemia, com pessoas morrendo, ainda insistem em roubar os cofres públicos, eu entrei aqui com o projeto de lei 2106 para aumentar as penas desses servidores públicos que fazem esse tipo de crime. Esse projeto foi apensado a um outro projeto anterior e acabou sendo aprovado aqui na Câmara dos Deputados. Então, aqueles que tenham metido a mão no dinheiro público vão passar mais tempo na cadeia, se Deus quiser. É claro que eu gostaria que essas pessoas apodrecessem na cadeia, uma prisão perpétua talvez, mas a nossa Constituição não permite. Então aqui nós fizemos o possível e também tentamos intimidar para prevenir outras pessoas a delinquir, a meter a mão no dinheiro do povo. Então aqui é uma satisfação fazer parte desse projeto que acabou sendo aprovado aqui na Câmara dos Deputados. O ano de 2020 também foi marcado por atrocidades, para além da pandemia. Uma delas foi uma criança de 10 anos de idade que acabou engravidando depois de ser estuprada pelos seus próprios familiares. Infelizmente, o caso foi levado até um hospital de Pernambuco, onde ocorreu um aborto. Mas nesse tempo, a gente conseguiu aqui reviver, copiamos e colamos o projeto de lei do então deputado Jair Bolsonaro, prevendo a castração química de estupradores como condição para sua progressão de regime. E caso o condenado não queira se submeter à castração química, ele que cumpra o restante da pena do seu crime hediondo em regime fechado. O deputado Felipe Barros coletou assinaturas para prever a urgência dessa medida. Infelizmente, nós não conseguimos pautar esse projeto para ser votado aqui na Câmara dos Deputados. Mas a gente espera que mais cedo ou mais tarde ele retorne para ser aprovado aqui, porque ninguém aguenta mais conviver com esse tamanho crime hediondo e com tamanha impunidade. O que me causa estranheza é apenas ver parlamentares que sempre se dizem defensores das mulheres se colocando contra esse tipo de medida. Convido você para uma reflexão. Será que você nunca viu um programa de televisão, policial, mostrando a polícia prendendo em flagrante um bandido e o bandido com uma extensa ficha criminal, daquelas que dá a volta no quarteirão, que mais parecem o Velho Testamento da Bíblia? Pois bem, se você for analisar esses casos, você vai ver que só existe um período em que esse criminoso deixou de praticar crime, que é justamente quando ele está preso. Então não caia nessa balela dizendo que as cadeias são as universidades dos crimes, porque endossando esse discurso, você está dando margem para que esse preso ele saia e delinqua na sociedade. A prisão ela tem a sua razão de ser e quem comete crime tem que ir para a cadeia. Inclusive, protocolei nesse sentido o projeto de lei 1331, em coautoria com o deputado Sanderson, do Rio Grande do Sul, para proibir, para acabar com essa questão dos saidões em massa, que muitos tentam justificar para evitar a proliferação do coronavírus. Nada mais passa do que um subterfúgio dessa ideologia desencarceradora que tem que acabar no país se nós quisermos ter uma sociedade tranquila e mais segura. Eu não sei se vocês sabem, mas no meu concurso público para entrar na Polícia Federal, houve a exigência de exame toxicológico para saber se o candidato havia feito uso de alguma substância entorpecente ou alguma droga ilícita antes de entrar na academia de polícia. Inspirado nesse cenário é que eu, junto com o deputado Marcelo Brum, do Rio Grande do Sul, nós entramos com um projeto de lei para prever o exame toxicológico para professores universitários. Vale lembrar que não é exclusivamente para professores da rede universitária, é para todos os professores da rede pública. Como nós sabemos, algumas universidades do Brasil mais parecem bocas de fumo do que um local de ensino. E o exemplo tem que vir de cima. Se nós queremos alunos que sigam essa moral, os professores têm que antes prestar também a sua cota de contribuição. Então esse projeto eu acho que é importante, é de muita valia e vai ao encontro do resgate moral que a nossa sociedade tanto pede. No início da pandemia também começou-se a debater muito a questão de dinheiro para o combate à pandemia. A gente sabe que o Brasil não vive o melhor dos seus momentos na parte econômica, mas para ajudar no combate ao coronavírus, eu propus aqui também o projeto de lei 712 de 2020, logo em 18 de março, prevendo que o dinheiro do fundão eleitoral
fosse destinado para o combate ao Covid. Certamente, há de convir que a questão da saúde pública ela vem muito antes da questão política. Então, se há uma falta de recursos, certamente o que tem que ser priorizado é a saúde da sociedade e não os recursos que vão para as eleições e campanhas dos parlamentares. Nessa pandemia, todo mundo viu mulher de biquíni sendo algemada na praia no Rio de Janeiro, ou na nossa querida Araraquara, estado de São Paulo, uma senhora que foi jogada ao chão para ser detida só porque estava sozinha numa praça pública. Então, uma verdadeira violação das liberdades, liberdades essas consagradas em cláusulas pétreas da nossa Constituição, mas ainda assim houve uma resiliência, né? Houve um clima de terror e pânico, uma boa parte deles incentivado por aquela nossa maravilhosa imprensa. Nesse espírito aqui, eu protocolei o projeto de lei 2795, no final de maio, para prever isenção de multa para quem saísse para trabalhar durante o lockdown. Esse projeto foi replicado em São Paulo pelo deputado estadual Gil Diniz, através do projeto de lei 359 de 2020. Vale lembrar, em São Paulo, que nós vimos o prefeito Bruno Covas soldando a porta de lojas, né, em mercados populares para evitar que as pessoas abrissem. Resta dizer agora como que essas pessoas vão pagar suas contas e botar alimento dentro das suas casas. É inadmissível que a classe política seja tão insensível justamente com os mais humildes. E outra coisa, qual é a comprovação científica do lockdown? A gente tem um exemplo aqui mais recente da Argentina, onde foi experimentado um dos lockdowns mais rigorosos da América Latina, se não mais, e ainda assim as infecções indo nas alturas, batendo recordes em números proporcionais. Então, a gente entra com esse projeto de lei aqui, esperando de fato que qualquer pessoa que porventura tenha sido multada em razão de determinações de lockdown ou também daquele rodízio estapafúrdio feito lá em São Paulo pelo prefeito, a gente espera que essas pessoas sejam anistiadas, ou seja, que não seja necessário pagar essa injusta multa. Além do fundão eleitoral, o qual eu defendo que venha a ser aplicado no combate ao Covid-19, aqui na Câmara dos Deputados, todo parlamentar tem a chamada cota parlamentar, que alguns popularmente também falam em verba de gabinete. São recursos destinados a pagar passagem de avião e no desempenho de outras funções parlamentares. Como a Câmara estava fazendo sessões online, eu também entrei aqui com um projeto de lei, o PLP 68 de 2020. Para quê? Para que 70% da cota de cada deputado também entre no combate ao Covid, vá para o Fundo da Saúde. Todos esses projetos de lei dependem fundamentalmente do presidente da Câmara e do Colégio de Líderes para ser pautado. Aqui é uma casa que abriga 513 parlamentares. É muito difícil chegar a um consenso, mas certamente, se você escutar a maioria da sociedade, você vai perceber que essas pautas convergem com a vontade popular. De colocar o bandido mais tempo preso para evitar dele delinquir na sociedade, pegar dinheiro que é destinado a partidos e a parlamentares e destinar esse montante para o combate à pandemia e diversas outras propostas aqui, como também uma maior transparência no sistema eleitoral. Tudo isso daqui só não é sensível quem não caminha no meio do povo, só quem vive em sua bolha particular aqui do chamado establishment. E já que nós falamos em eleição, eu trago aqui alguns dos questionamentos que eu fiz ao TSE através da Lei de Acesso à Informação, porque essa eleição no Brasil também foi bem estranha, o sistema eletrônico não traz confiança para a sociedade e, mais uma vez, nós, servidores públicos, é que servimos a sociedade e não o contrário. Não pode o Estado pedir um voto de confiança para a sociedade. O processo eleitoral ele tem que ser tão simples quanto necessário para que o mais ignorante dos eleitores saiba como ele funciona e tenha certeza que o seu voto foi computado para o seu candidato. Então, nessa lei de acesso à informação, a gente questionou aqui o TSE se houve a presença de representantes de partidos políticos na chamada sala-cofre, onde ocorre a apuração. Se o supercomputador contratado pelo TSE, se houve licitação ou não, ou qual empresa é que está adiante, gerindo esses supercomputadores, porque é essa empresa que faz a contagem dos votos. Repare, não é um órgão do governo, não são funcionários do Estado, é uma empresa contratada. Além disso, por qual motivo que as apurações saíram dos TREs nos estados e foi tudo centralizado no TSE?
Isso não faz qualquer sentido, né? Não traz nem maior celeridade e rapidez, porque a nossa eleição, normalmente, a apuração já é rápida, ela sai o resultado no mesmo dia. Outra coisa aqui também, né? Qual empresa desenvolveu o programa utilizado nas urnas eletrônicas, enfim, e vários outros questionamentos que vocês da sociedade nos enviaram, seja através do e-mail do nosso gabinete ou via redes sociais. E nós, como representantes de parcela da população, estamos aqui cumprindo com o nosso trabalho. A Lei de Acesso à Informação prevê um prazo de 20 dias para que o órgão público responda os questionamentos. Até a gravação dessa matéria aqui, desse final de ano, a gente não obteve nenhuma resposta do TSE, mas ainda está dentro do prazo legal. Caso você queira, sugiro me seguir nas redes sociais ou fazer uma breve busca nas nossas redes para saber se essa resposta já ocorreu ou não, porque assim que eu tiver isso em mãos, eu vou dar publicidade. Uma outra parte do nosso trabalho parlamentar aqui refere-se às emendas ao orçamento. O que é isso? Tem uma conta que leva em consideração a arrecadação dos cofres públicos, né, do PIB do Brasil, e uma pequena fatia dessa arrecadação vem aqui para que deputados federais e senadores façam essas emendas ao orçamento. Esse valor varia de ano a ano, mas a gente pode arredondar aqui e dizer que a gente está falando de cerca de 14 milhões por ano. Assim, eu posso fazer uma destinação para, no máximo, 25 emendas para que hospitais, prefeituras, ações sociais recebam esse dinheiro. E vale lembrar que metade desse valor, ou seja, cerca de 7 milhões por ano, obrigatoriamente eu tenho que colocar na saúde. Mas vamos lá, para exemplificar para vocês no caso concreto aqui. Consegui, nas pastas de segurança, destinar R$ 3.670.000 para a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Para a compra de viaturas, foram 700 mil para a PRF. A Polícia Civil de São Paulo, em equipamentos, e aí a gente está falando de colete, armamento, munição, viaturas, enfim. Para a Polícia Civil de São Paulo, R$ 800 mil. Também enviei R$ 700 mil ao Centro de Inteligência da Marinha. Outros 300 mil foram para a cidade de Lagoinha para ajudar em infraestrutura esportiva. Uma questão aqui que eu considero muito, foi ano passado, aqui na Câmara dos Deputados, eu, presidindo a CREDEM, a chamada Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, a gente aprovou um projeto que estava há décadas engavetado, que é o Acordo de Alcântara. Com a aprovação desse acordo, agora a gente vai poder lançar satélites, fazer lançamento de foguetes com satélites do Maranhão, da cidade de Alcântara, para o espaço. Isso aí vai colocar o Brasil num seleto grupo e um mercado bilionário para trazer mais recursos para nós aqui e, Deus quiser, levando progresso, desenvolvimento, mais dignidade para as pessoas que vivem em Alcântara, que é uma cidade paupérrima, e também elevando a qualidade de vida dos maranhenses. Após aprovar o Acordo de Alcântara, eu também fiz uma destinação de R$ 1 milhão para a implantação do Centro de Lançamento de Alcântara, para dar uma energia elétrica estável, uma possibilidade de abarcar ali os cientistas, inclusive estrangeiros, enfim, para dar meios e condições para que a gente comece o quanto antes no lançamento desses foguetes. Saúde, vamos lá, Hospital do Câncer de Barretos, que agora chama-se Hospital do Amor, foram R$ 1.100.000. Santa Casa de Votuporanga, R$ 1.100.000. Para Ubatuba eu tenho mais do que um parceiro, eu tenho um amigo lá que é o surfista profissional Vigoli Dantas, tem uma família incrível, pessoas super educadas, humildes. Ubatuba, que é uma cidade maravilhosa, um potencial turístico imenso e também, claro, né, altas ondas para quem gosta de surfar. E eu tenho, junto com o Vigoli, um projeto para incentivar o surf ali na região. Esse ano, o próprio Vigoli me telefonou e pediu para que a gente transformasse os recursos que iriam para o esporte para agora servirem no combate à pandemia. Então, dessa maneira, eu mandei para Ubatuba para combater a Covid-19 R$ 400 mil. Indo adiante, Hospital Amaral Carvalho em Jaú, R$ 700 mil. Santa Casa de Franca, que inclusive tem uma pessoa muito proativa, presente aqui nos corredores da casa, sempre em busca dessas emendas parlamentares e outras ações, que é o Marcelo Reis. Então, para a Franca, que já tem anos que a gente está nessa parceria, foi R$ 1.100.000 também. Para os hospitais do Fornecedores de Cana de Piracicaba, R$ 500 mil. O GEPAXI, o Hospital de Sorocaba, terra do nosso vereador eleito, Vinícius Ait, um abraço, Ait. Para o GEPASSE,
Em Sorocaba, R$500 mil. Santa Casa de Itatiba, também R$500 mil. Santa Casa de São Bernardo do Campo, um trabalho que foi uma demanda que chegou até mim através do Paulo Chuchu, meu assessor e policial civil, que também foi eleito vereador em São Bernardo do Campo nessas eleições. Conseguimos a destinação também de R$500 mil. O Hospital das Mulheres, o CAINS, aqui uma parceria que a gente tem junto com a deputada estadual Valéria Bolsonaro, que também trabalha juntinho com a Raquel, filha do nosso querido jogador Dadá Maravilha. O Dadá, sucesso dos anos 70, a seleção brasileira, né? Das três coisas que param no ar, o helicóptero Beija-Flor e o Dadá, famoso ali na grande área pelos seus cabeceios. Enfim, um abraço, Dadá. E tá aí também para o Hospital das Mulheres, R$500 mil. Se você tiver curiosidade, joga no YouTube também, que logo no meu primeiro mandato aqui, eu fiz uma destinação para esse Hospital das Mulheres e uma ala ideológica de médicos fez uma nota de repúdio contra mim por fazer essa destinação orçamentária. Algo incrível, impensado, mas essa doença chamada socialismo e comunismo chegou nesse nível. Se você tiver curiosidade, assista o vídeo aí que vale a pena, porque eu irritei eles mais ainda. Eu destinei outra emenda ao orçamento só para calar a boca desses médicos e eles prestar o serviço, porque eles prestam serviço à população. Eles não têm nada a ver comigo aqui na política. Indo aqui adiante, São Paulo, vamos lá, Hospital das Clínicas, R$500 mil. Inclusive eu agradeço ao vídeo, muito gentil que o Hospital das Clínicas fez de agradecimento. Óbvio, a gente fica lisonjeado, mas eu lembro a vocês aqui mais uma vez, isso tudo aqui que eu estou falando, gente, é dinheiro dos seus impostos. O que eu estou fazendo aqui é uma mera transparência para dizer onde a minha caneta, né, que aqui cabe a nós fazer esse trabalho, onde a minha caneta destinou esses recursos. Até para que você possa ir na localidade cobrar o gestor do hospital, o prefeito que recebeu a emenda. Hospital da Base Aérea de São Paulo, R$200 mil. E também, para além disso, a gente pode fazer algumas indicações em outros estados. Sim, isso é possível. E eu destinei aqui para a Rede Sara, no Distrito Federal, R$970 mil, que a Rede Sara, ela atende aqui pessoas do Brasil inteiro e é referência na parte de reabilitação. Então, pessoal que porventura tem um acidente de trabalho, acidente de moto, que precisa de fisioterapia, pessoal amputado, muitas das vezes acaba vindo aqui no DF buscando atendimento na Rede Sara, que inclusive, né, mais uma vez, presta um excelente trabalho. Prefeitura de Pacaraima, uma das visitas que eu fiz na fronteira Brasil-Venezuela, a gente percebeu ali uma deficiência gigantesca devido à grande quantidade de venezuelanos que cruzam a fronteira e buscam no Brasil uma possibilidade de atendimento num hospital ou às vezes até para parir um filho, elas já cruzam a fronteira em trabalho de parto. Então, o que eu pude fazer aqui foi destinar R$200 mil para a Prefeitura de Pacaraima, aí no estado de Roraima. E além das emendas orçamentárias, esse dinheiro que anualmente todo deputado federal e senador tem para indicar, existem também os recursos extraordinários, ou seja, são extra-orçamento. E aqui eu presto satisfação a vocês também desses recursos. Boa parte deles, né, em tempos de pandemia, a gente foca na parte da saúde. E eu aproveito para agradecer aqui a toda a equipe do Ministério da Saúde, ao ministro Pazuello, que sempre nos recebeu muito bem em todas as audiências que nós tentamos ali dentro. O Hospital do Câncer de Barretos, né, que agora é conhecido como Hospital de Amor, R$1 milhão. Muitos parlamentares aqui destinam emendas ao Hospital de Barretos por eles terem esse trabalho sensacional com relação ao câncer, né? Eles não só se preocupam com o tratamento do doente, mas também em acolher a família, botar a família perto, e eles atendem, obviamente, não só o Brasil inteiro, mas às vezes até pessoas que vêm do exterior procurando o tratamento que é de referência. Só para vocês terem uma noção, todo ano o Hospital de Barretos ele larga buscando centenas de milhões de reais para cobrir o seu orçamento. Então é uma luta contínua, né? Um abraço aí para o doutor Henrique Prata, que corre atrás desses recursos e consegue às vezes até estender, como ocorreu para Ribeirão Preto e até em Rondônia, a sua expertise na confecção, na elaboração, na fabricação desses hospitais que venham a ter essa excelência de atendimento. Então parabéns, Henrique Prata. E também, né, por que não, parabéns aos independentes que organizam anualmente o Rodeio de Barretos e pegam a renda do rodeio, também doam para o hospital, uma renda milionária. Parabéns para todos vocês.
Santa Casa de Franca também é a certeza de quando nós destinamos, esse recurso chega na ponta, então fico muito confortável, um trabalho também muito bem feito. Então para Santa Casa de Franca, em recursos extra-orçamentários, foi mais R$1 milhão. Votuporanga, R$500 mil, também Votuporanga sensacional, né? O provedor, o Torrinha, manda muito bem no trabalho, já nos recebeu algumas vezes em Votuporanga e é mais um desses hospitais que vira referência regional. Então parabéns pelo trabalho, Torrinha, a toda a sua equipe, atende Jales, Fernandópolis, várias cidades da região e que continuem com esse excelente trabalho. Hospital das Clínicas da Unicamp, R$500 mil. INCOR, Instituto do Coração de São Paulo, R$500 mil. Santa Casa de Sorocaba, R$500 mil. Santa Casa de Jales, R$300 mil. Inclusive mandar um abraço para o meu amigo Davi, que mora aí do lado, na cidade de Urânia, que foi eleito aí, talvez proporcionalmente, o melhor votado do Brasil vereador nessas eleições. Então, Davi, sucesso no seu trabalho, conta com a gente aqui em Brasília. Novamente, o Hospital das Mulheres, o CAIMS da Unicamp, lá, R$300 mil. Na cidade de Registro, no Vale do Ribeira, R$300 mil. Capão Bonito, terra do nosso amigo deputado estadual Frederico Dávila, R$300 mil. Cidade de Miracatu, no Vale do Ribeira, R$300 mil. Cidade de Mirandópolis, terra do nosso prefeito que foi reeleito, Everton Sodário, um abraço, Everton, R$300 mil. Na cidade de Buri, do Pipo, R$300 mil. Na cidade de Porto Feliz, vale fazer menção aqui ao Dr. Cássio, reeleito com mais de 90% dos votos, ele que é médico e conseguiu fazer o tratamento precoce de hidroxicloroquina na cidade de Porto Feliz, onde tem um total de 0 mortos. Talvez por esse sucesso, né, o Dr. Cássio tenha sido reeleito com ampla maioria. Então, R$300 mil para a cidade de Porto Feliz, aí na área da saúde. Cidade de São Bernardo do Campo, R$500 mil. E também fechando aqui, no ABCD Paulista, a cidade de Santo André, R$300 mil. Então, meus caros, vale lembrar aqui mais uma vez, isso é dinheiro de vocês, não é dinheiro meu. Eu só estou fazendo o meu papel enquanto parlamentar. E uma vez que eu destino, cabe a você também ajudar nessa fiscalização. Ver na prefeitura se esse dinheiro chegou, ir lá no hospital, ver se está tudo certo. Enfim, cabe a todos nós, não só os parlamentares, fiscalizar o poder público. Afinal, como eu disse aqui no começo do vídeo, nós somos empregados do povo. Como eu falei aqui também, a nossa rotina aqui na Câmara dos Deputados ela mudou com a pandemia. As sessões passaram a ser virtuais, as comissões tiveram seus trabalhos suspensos. Então eu não tive nem a possibilidade de designar relatores de projetos de lei, fazer audiências públicas e várias outras atividades que são rotineiras na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional que eu presido. Mas nem por isso a gente parou de trabalhar. A gente continua em contato com entidades e pessoas internacionais, recebemos aqui na Credem empresários, políticos, embaixadores. Me aproximei do embaixador da Índia, recém-chegado, tratamos da questão do etanol, colocamos outras pessoas em contato, como o caso do Evandro Gussi, da Única, que vai, se Deus quiser, colocar adiante o etanol para a Índia. Lembrando que o Brasil é um dos principais produtores desse material. Eventos junto à comunidade judaica dentro da Embaixada de Israel, falamos com atores internacionais, fizemos lives com tantos outros internacionais, como no caso do Vox, que é o partido de direita, mais à direita da Espanha. Uma satisfação ter conversado com Santiago Abascal. E mais do que isso, eu tenho uma satisfação pessoal, sim, nesse trabalho, de dar outro rumo na política internacional do Brasil. Obviamente, alinhado com o ministro Ernesto Araújo, que é o nosso líder nessa área internacional, o Brasil saiu daquela rota de só fazer comércio e política com países alinhados ideologicamente. Com dinheiro nosso aqui dos brasileiros, a gente financiou porto em Cuba, metrô na Venezuela, hidrelétrica na Nicarágua, perdoamos dívidas de países sanguinários da África, ditaduras, e isso daí certamente não está de acordo com a vontade popular. O que está de acordo com a vontade popular é se unir com países que são potências tecnológicas, potências econômicas, trazer essas vantagens aqui para o Brasil. Falei agora há pouco aqui nesse vídeo a questão do Acordo de Alcântara, que vai colocar o Brasil nesse hub dos países que estão no ramo satelitário, no lançamento de foguetes para o espaço. É outro nível, gente. A gente está falando de pouquíssimos países. O
Estou falando aqui de fazer acordo anti-bitributação, como nós colocamos adiante e aprovamos na Credem, com Emirados Árabes, com Singapura, reuniões com representantes da embaixada, com o próprio embaixador do Japão, que tive a honra de ser recebido lá em um jantar particular. Enfim, são várias atividades que, para quem nos segue nas redes sociais, está mais familiarizado, então eu peço para que você nos siga e saber que aqui a gente não para. E é uma satisfação pessoal também muito grande poder botar a cabeça no travesseiro e dormir sabendo que você está colaborando para colocar adiante esse Brasil que todos nós queremos. Um Brasil com relações com Israel, com o Japão, com os países árabes, com os Estados Unidos e vários outros aqui, não para colocar adiante políticas semelhantes à da Venezuela, mas sim políticas que preservem a liberdade e a democracia. Falando um pouquinho sobre conservadorismo, como vocês bem sabem, ano passado nós trouxemos para o Brasil o maior evento conservador do mundo, o CPEC. O CPEC ele ocorre nos Estados Unidos desde 1973 e o expoente inicial foi Ronald Reagan, que depois veio a ser eleito presidente dos Estados Unidos. Então, trazer esse movimento para o Brasil coloca o Brasil também no calendário internacional dos conservadores, porque além do Brasil, apenas Coreia do Sul, Hong Kong, Austrália e Japão têm um CPEC. Infelizmente, nesse ano, a gente não pôde realizar o CPEC por conta da pandemia. Mas, antes da pandemia, em fevereiro, eu tive a honra de ser o primeiro brasileiro a palestrar, a participar com direito à fala no CPEC nos Estados Unidos. E foi uma experiência muito relevante, muito bacana, né? No mesmo palco onde eu pude me apresentar, depois foi utilizado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Então foi um momento muito peculiar e que certamente eu vou levar para o resto da minha vida. E além disso, essas conexões internacionais é que nos deram o know-how, o conhecimento necessário para que a gente pudesse, agora há pouco, lançar o Instituto Conservador Liberal. Foi no CPEC aqui no Brasil que eu me encontrei com o advogado Sérgio Santana e ele começou a falar nessa ideia do Instituto. E eu falei que eu estava pensando exatamente na mesma coisa. Então, de comum acordo, ele ajudando muito na parte jurídica, né, essencialmente, redigindo o nosso estatuto, temos agora a CNPJ e também uma conta bancária, a qual a gente pede doações para que a gente possa, com recursos privados, a exemplo do que ocorre nos Estados Unidos, fazer aqui ações, lançamento de livros, cursos, formação de pessoas, enfim, ter o nosso espaço para que a gente possa debater e estarmos em contato com outros conservadores e assim poder traçar uma estratégia não somente eleitoral, mas também de guerra cultural. Deus quiser, em breve a gente vai ter boas notícias e, inclusive, caso você queira saber um pouco mais sobre o nosso instituto, ele está disponível na internet no site www.iclbr.com.br. ICL, Instituto Conservador Liberal, o BR é de Brasil, então fica fácil de decorar. Paralelamente a tudo isso, a gente tem ainda um programa no nosso canal do YouTube, ao qual eu peço para você se inscrever, chamado O Brasil Precisa Saber. Praticamente toda semana, todo sábado, 18 horas, a gente leva até vocês o conhecimento de alguma autoridade, principalmente do governo federal, que muitas das vezes não tem espaço e conforto para falar sobre as suas ações e atividades naquela maravilhosa imprensa, mas no nosso canal do YouTube eles falam. Então, diversos ministros, personalidades, pessoas de relevância na internet estão disponíveis falando sobre o que fazem, como que pensam e servem para também orientar o tipo de política que a gente está vivendo atualmente no Brasil. Então, o Brasil Precisa Saber faz parte dessa guerra cultural e faz parte também de bypassar, né, aqueles personagens midiáticos que vivem focando em qualquer aspecto negativo que encontrem. No Brasil Precisa Saber, a gente coloca pautas positivas e o Brasil que está dando certo. E ressalto também, o Brasil Precisa Saber é feito sem qualquer tipo de aumento de gasto público. É aqui com os nossos próprios funcionários, as nossas câmeras, que a gente vai colocando o programa adiante. E também, aproveitar para fazer a propaganda, né? O nosso último entrevistado foi o presidente Jair Bolsonaro. Se você tiver curiosidade, entra lá no nosso canal do YouTube que está lá a entrevista, um bate-papo com o presidente da República, fazendo um balanço desses 2 primeiros anos de mandato e do cenário político nacional.
Já chegando no encerramento dessa prestação de contas, a gente falou aqui sobre emendas ao orçamento, projetos de lei, pauta da guerra cultural, CIPEC, Instituto, enfim. Mas nosso trabalho não se resume a isso. Também pude viajar e levar um pouquinho do nosso trabalho lá na ponta e receber demandas, como no caso da fiscalização da ponte que está sendo construída em São Vicente, quando fui no Rio Grande do Sul, junto com o deputado estadual Rui Irigaray, saber um pouco mais da questão das armas e poder palestrar no fórum do Armas SA. Pude, junto com o presidente Jair Bolsonaro, também me fazer presente quando ele inaugurou as águas do Rio São Francisco, chegando até o Ceará, essa obra que ficou paralisada durante tantos anos e que tem um preço muito acima do preço previsto originalmente, mas que o governo Jair Bolsonaro concluiu. Inclusive, parabéns aqui ao ministro Tarcísio e ao seu secretário Marcelo Sampaio, que tem realmente feito um trabalho sensacional nessa parte da infraestrutura, e também junto com o ministro Rogério Marinho, que é o ministro do Desenvolvimento Regional, que fazem parte desse conjunto de obras, questões de saneamento, inclusive o Marco Legal do Saneamento Básico, um golaço que foi incentivado pelo governo federal. Estive também em Pariquera-Açu por ocasião da visita do presidente e pude ir junto com o atual prefeito Wagner Costa ver como estão andando as atividades do Centro de Artes Marciais, que foi emenda nossa que propiciou a construção, dentre outras questões ali no Vale, bem como uma campanha de rua junto com Paulo Chuchu em São Bernardo do Campo. E esperamos que 2021 seja um ano melhor. Um ano sem autoritarismo, um ano com mais liberdade para os brasileiros, mas para que isso ocorra, a gente conta com você também. Você aí, tia do Zap, você que está no Twitter, você da militância, para que continue cobrando, pressionando, para que inclusive o Congresso Nacional paute os assuntos de interesse da sociedade. Afinal de contas, a gente não pode admitir que isso daqui seja o novo normal, um período com lockdown, com mulheres de biquíni sendo algemadas nas praias, outras senhoras sendo presas somente por estarem pelas ruas. Enfim, essa pandemia vai passar, assim como várias outras já passaram. E 2021 há de ser um ano melhor. Então agradeço a você que assistiu esse vídeo até o final. Peço mais uma vez para, se possível, compartilhar, se inscrever no canal, curtir, para aumentar a relevância e fazer com que o YouTube o entregue a mais e mais internautas. Beleza? Um abraço, fique com Deus.